que é a observação? Quais são os tipos de observação mais comuns? Quais as vantagens e desvantagens de utilizar a observação como técnica de coleta de dados? A observação, enquanto uma técnica para coletar dados, não consiste apenas em ver e ouvir o fenômeno observado, mas também em examiná-los, ou seja, estudar, avaliar, examinar os fatos e comportamentos observados. O exame de fatos é o elemento básico de toda e qualquer investigação científica. A observação é utilizada em pesquisa de campo como uma abordagem qualitativa e ela pode ser utilizada como uma técnica complementar ou técnica exclusiva para essa investigação. Quais são as vantagens de utilizar a observação como técnica de coleta de dados? Possibilita elementos para delimitação de um problema, favorece a construção de hipóteses de pesquisa, aproxima-se das perspectivas dos sujeitos observados, ela é útil para descobrir elementos novos de um problema, auxilia na obtenção de dados sem interferir no grupo pesquisado, permite a coleta de dados em situações de comunicação impossíveis, apresenta um meio direto e satisfatório para estudar uma ampla variedade de fenômenos, depende menos da introspecção e reflexão, permite a evidência de dados não presentes em entrevistas e em questionários. E quais são as desvantagens de utilizar a observação como técnica de coleta de dados? A presença do observador pode alterar os comportamentos dos sujeitos observados, diferenciando aquilo que seria espontaneidade em relação a esses comportamentos. O observado tende a provocar impressões favoráveis ou desfavoráveis no observador, favorecendo uma interpretação pessoal, um juízo de valor. E sobre isso nós devemos ter cuidado em relação à nossa prática de observação. Não julgar aquele comportamento, não colocar um valor sobre aquele comportamento. Uma visão distorcida pode ser gerada pelo envolvimento e uma representação parcial da realidade. Fatores imprevisíveis podem ocorrer durante a observação. A duração dos comportamentos é variável, o que pode dificultar a coleta de dados. Se os registros não forem bem organizados, isso pode depender da memória do observador, o que pode gerar uma interpretação subjetiva do fenômeno observado. Então, nós podemos diferenciar as observações em relação ao recurso utilizado, o meio utilizado para a observação. Ela pode ser observação estruturada e observação não estruturada. A principal diferença é que na estruturada o observador sabe o que vai pesquisar e faz um planejamento em relação a essa observação, um roteiro de observação, de acordo com as teorias que ele está seguindo. A gente pode diferenciar também em relação à participação do observador, do pesquisador, durante a observação. Ela pode ser não participante e participante. E a diferença entre elas é que na participante, o observador, como o próprio nome diz, participa daquele fenômeno, participa daquela comunidade, se integra àquela comunidade. A gente pode diferenciar também a observação em relação ao local onde será observado. A observação ocorrendo na vida real, em trabalho de campo, e a observação acontecendo em laboratórios de pesquisa. Eu vou falar nesse vídeo sobre dois tipos de observação: observação participante e observação sistemática. Então, a observação participante consiste na participação real do observador naquela comunidade que está sendo pesquisada. Ele se insere naquela comunidade, naquele grupo ou naquela situação que está sendo estudada. O pesquisador assume até certo ponto o papel de membro do grupo observado. Assim, ao participar deste grupo, ele consegue entender o cotidiano dessa instituição, por exemplo, e passa a ter uma percepção, conhecimento da vida real daquele sujeito que está sendo observado, que está sendo avaliado, pesquisado. Esse tipo de observação é muito comum em estudos antropológicos, na perspectiva de estudar diferentes tipos de sociedade. Nesse tipo de observação participante, a gente pode ter duas formas distintas: a natural, quando o observador faz parte daquela comunidade, e a artificial, quando ele se integra ao grupo para fazer aquele estudo.
Quais as vantagens de utilizar a observação participante? Facilita o rápido acesso aos dados sobre as situações habituais em que os membros daquela comunidade estão envolvidos, sobre os hábitos daqueles sujeitos. Possibilita acompanhar aquele sujeito durante um percurso, durante um período, o que contribui para a percepção daquilo que era domínio privado daquela instituição, daquela comunidade, daquele sujeito. E entre as desvantagens estão as restrições, que podem identificar uma visão parcial do fenômeno observado, e a desconfiança do grupo em relação ao observador, em relação ao pesquisador. E já a observação sistemática, ela é utilizada em pesquisas que têm como objetivo a descrição precisa dos fenômenos. Ela pode ocorrer em situações de campo e também em situações de laboratório. E antes da coleta de dados, o pesquisador elabora um plano de observação para que seja feito o registro das informações. Isto implica em estabelecer previamente as categorias necessárias para a análise da situação. Normalmente, para estabelecer estas categorias, o pesquisador pode fazer um estudo piloto ou um estudo exploratório, para que ele consiga organizar os registros de dados. Entre as limitações e desvantagens, nós temos a questão do tempo para a preparação desse registro de dados. Entre as vantagens, se refere justamente na análise do conteúdo observado. Em outras aulas, nós falamos sobre os registros da observação sistemática. E, de forma geral, esse registro deve ser sistemático, organizado, claro e objetivo em relação àquilo que está sendo observado. Aqui nós temos os critérios desse registro. Quanto mais próximo do momento da observação, maior a acuidade, a precisão dessa observação. É importante deixar visível as diferentes informações, as falas, as citações. Aqui cabe uma dica: deixar um parágrafo para cada situação observada. Como proceder à observação sistemática? Deve-se ter um conhecimento prévio da situação que se pretende observar. Ou seja, o pesquisador deve examinar o local observado, deve-se determinar o tipo de fenômenos que será registrado. Assim, nós podemos criar com antecedência uma lista de comportamentos, uma lista de fenômenos que podem ocorrer naquela situação, de acordo com o seu estudo anterior. O relatório dessa observação deve ser feito o mais rápido possível do momento de coleta de dados, justamente para se ter detalhadamente aquilo que foi observado. Bom, então nessa aula nós falamos sobre dois principais tipos de observação, a sistemática e a observação participante. E elas se diferem em relação ao objetivo, técnica e tipo de registro. Em cada uma delas nós podemos utilizar também linguagens distintas. Aqui nós temos um registro da observação sistemática. Pausa para você ler. E aqui um registro da observação participante. Entendeu como elas podem ser diferentes? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê.